Dando sequência, então, à parte de digestão, absorção e a biodisponibilidade de lipídios, né? Então, a gente pode dizer que a digestão ela é um processo de quebra enzimática das grandes moléculas orgânicas presentes nos alimentos, né, em seus componentes menores, até que estes componentes menores possam ou tenham a capacidade de se tornar permeáveis à membrana celular intestinal das células do enterócito, né? São os enterócitos, é o nome dessas células intestinais aí, ok? Então vamos lá. Os triglicerídeos, os fosfolipídios e os ésteres de colesterol são tipos de lipídios que necessitam ser digeridos para atravessarem as membranas das células intestinais. Então, de antemão, a gente já começa a entender de que estes óleos e gorduras presentes na nossa alimentação necessitam, sim, sofrer um processo de digestão enzimática para atingirem tamanhos moleculares que permitam sua absorção, né? Neste sentido, então, a digestão dos lipídios é efetuada por enzimas que diferem ou que digerem os triglicerídeos, os fosfolipídios e os ésteres de colesterol, né? Agora, as enzimas que fazem esse trabalho de digestão desses tipos de lipídios são enzimas específicas, tá? Então, a gente já vai ver um pouquinho disso. Então, vamos olhar aqui para este modelo de triglicerídeo. Aqui a gente tem o glicerol e os 3 ácidos graxos ligados nele. Esta primeira posição aqui é chamada de SN1, a do meio SN2 e SN3, o terceiro ácido graxo aqui. A lipase pancreática, ela tem a capacidade de quebrar a ligação química aqui do glicerol com ácidos graxos da posição SN1 e SN3, restando o que a gente vai chamar aqui de 1,2-monoacilglicerol. Tá? Então, a digestão que a lipase efetua no triglicerídeo gera 2 ácidos graxos livres e 1,2-monoacilglicerol, conforme aqui no esquema, né? Então, as lipases não atuam nos fosfolipídios e nem nos ésteres de colesterol. Então, os fosfolipídios, que são um outro grupo de lipídios, e os ésteres de colesterol, eles necessitam de ação de 2 outras enzimas, a fosfolipase A2 e A1, que atuam lá na posição SN2, veja aqui em cima, que ela ainda permaneceu ligada no glicerol, né? Aí libera o ácido graxo e o lisolipídio, que é um produto desta digestão, né? A gente poderia entrar aqui numa discussão de lisolipídio, mas fugiria um pouco do foco, né? E o colesterol esterase, que é a enzima que vai quebrar lá o ésteres de colesterol, né? Então, quais seriam os produtos finais da hidrólise do triglicerídeo? Então, a gente teria lá ácidos graxos livres, o 2-monoacilglicerol, o colesterol e o lisolipídio. Estas frações são as unidades fundamentais que são solúveis e podem ser absorvidas no lume intestinal, lá no enterócito. Ok? Então, sendo misturados aos sais biliares, né, e lecitina, né, que é o principal fosfolipídio da bile, né, eles vão formar essas estruturas aqui, vão formar o que a gente chama de micelas. Tá? Estas micelas formadas são agregados lipídicos com sais biliares, com a proporção polar hidrofílica voltada sempre para o meio externo, o meio aquoso. E a porção não polar ou hidrofóbica, né, voltada para o lado de dentro. Então, estas micelas são absorvidas por difusão nos enterócitos. Então, são essas estruturas, essas micelas formadas,
que vão ser absorvidas por um processo de difusão lá na célula do intestino delgado, chamadas de enterócito. Uma vez dentro da célula, estes componentes aqui, ácidos graxos, 2-monoacetilglicerol, colesterol e lisolipídio, são reesterificados. Então, formam-se novamente os triglicerídeos, os fosfolipídios e os ésteres de colesterol. Ok? Então, você desmonta, forma a micela, absorve e monta. Esse é são os passos do processo de digestão para absorção. Os ácidos graxos de cadeia curta são secretados diretamente no sistema porta-hepático, que é aquele sistema de irrigação sanguínea que você tem lá naquelas microvilosidades dos enterócitos, né? E que vai permitir que esses ácidos graxos de cadeia curta sejam levados até o fígado, né? Nos ruminantes aqui, ó, ácidos graxos com menos de 14 carbonos caem nessa circulação porta-hepática. Tá? Aí, com relação a qual é o tamanho dos ácidos graxos que seguem o sistema porta-hepático, varia de espécie para espécie. Os ruminantes menores que 14, né, de 14 ou menos, os seres humanos possivelmente menores do que 6 carbonos. Tá? Para o transporte dos triglicerídeos, dos fosfolipídios e dos ésteres de colesterol, lembra que agora esses componentes lipídicos que estavam na dieta foram digeridos, absorvidos e remontados dentro do enterócito. Agora eles precisam ser transportados dentro do organismo, né? E para isso há a formação de lipoproteínas associando essas estruturas a aminoácidos. Então a gente fala lipoproteínas, mas a associação é a aminoácidos aqui, ok? Então a primeira lipoproteína formada são os quilomicrons. Quilomicrons, então, é uma gotícula de gordura de triglicerídeo no seu interior, a maior parte dele é triglicerídeo, contendo fosfolipídio e éster de colesterol e um aminoácido ou vários aminoácidos associados, né? Essa estrutura é chamada de quilomicron e é sintetizada no retículo endoplasmático liso da célula do enterócito. E tem a função de transportar estes triglicerídeos proveniente da dieta para os tecidos periféricos. Então veja bem, transportar não só os triglicerídeos, mas também o colesterol, né, para o fígado. Então, veja bem, agora a gente fica naquela situação e não é muito fácil. Às vezes, você consultando bibliografias diferentes, você vai ver que existe uma falta de precisão para esse dado, mas os quilomicrons na nutrição humana, majoritariamente, eles cairão não diretamente na circulação sanguínea. Serão captados pelo menos um tipo desses quilomicrons no sistema linfático, né? E a partir daí, alguns processos vão acontecer até que eles consigam chegar ao fígado. Tá? Então, o nosso sistema linfático é muito importante no trânsito desses quilomicrons, na absorção, né? No trânsito desses quilomicrons aqui. Já já a gente vai especificar com mais detalhe aqui. Então, os quilomicrons passam, então, a trocar, uma vez na circulação, né, linfática, passa a trocar o que? As lipoproteínas de alta densidade, com o HDL, o que? Trigliceróis e ésteres de colesterol. Ou seja, ele começa a entregar para o HDL triglicerídeos, ou ácidos graxos, né, na forma de triglicerídeos, e ésteres de colesterol. Com isso, o tamanho do quilomicron, da gotícula de quilomicron, ela começa a se reduzir. Então, o quilomicron passa, então, a trocar com o HDL, esses componentes, e o HDL, por sua vez, ele foi sintetizado aonde? Lá no fígado.
né, e no intestino, e captura o colesterol livre nos tecidos periféricos. Então, se você tem o quilomicron chegando lá a tecidos periféricos via sistema linfático, lá você tem a doação ou a transferência de triglicerídeos e ésteres de colesterol para o HDL. Você também tem em tecidos periféricos um tipo de lipase que vai quebrar esses triglicerídeos e permitir que ácidos graxos entrem nos tecidos musculares, né? Você começa a ter, então, o papel do HDL na circulação, nesse metabolismo, como um papel de faxina, né? De coleta desse colesterol residual, né? Desses tecidos periféricos, para que seja retornado ao fígado, né, e transferido para outras lipoproteínas que o fígado também produz, como o LDL, né, e o VLDL. Então, pequena parte do colesterol é convertida em hormônios esteroides, como a testosterona, né, e utilizada para a síntese de membranas celulares, né, e o restante é excretado pelo fígado via bile. Então, é um componente importante da bile o colesterol. O colesterol é um esteroide, né? E ele é reciclado via bile. Então, a bile é secretada no intestino delgado, cumpre o papel na formação das micelas, as micelas permitem a entrada dentro do enterócito. Uma vez dentro, os triglicerídeos, os ésteres de colesterol e os fosfolipídios são ressintetizados, e ali, então, forma-se uma estrutura chamada de quilomicron, que no metabolismo humano segue por dois caminhos. Uma boa parte dele pelo sistema linfático, né? E uma pequena parte cai direto no sistema porta-hepático, né? Então, essa pequena parte do colesterol que é convertida em hormônios esteroidais, né? Ele recicla no nosso organismo via bile. Né? Agora, uma pequena parte do colesterol que foi excretado na bile para a formação de micela acaba seguindo o tubo digestório e é eliminado nas fezes. Então, é a única forma que nós temos de excretar colesterol é a eliminação de colesterol via fecal por conta da bile que está contida nas fezes. Né? E aí ela já está oxidada, ela vai estar até com a característica já mais amarronzada. Né? Lembra quando eu falei lá da aula de anatomia comparada, que equinos não têm vesícula biliar e por isso as fezes dos equinos é verde, né? A bile sai sem ser oxidada. Então, as células do fígado secretam outra lipoproteína rica em triglicerídeos chamada VLDL. Essa aqui talvez seja a primeira vez que muitos de vocês estejam ouvindo sobre ela. Ela normalmente não é quantificada no perfil lipídico sanguíneo, até porque a meia-vida, o tempo de duração desse tipo de molécula no sangue é muito pequeno, né? Então, ela tem um tamanho que está entre o quilomicron e o LDL. Tá? Então, ela tem a função de transportar pelo sangue uma grande quantidade de lipídios ou triglicerídeos, né, de origem endógena. Então, veja bem, aqui a gente tem uma diferença importante. Quando a gente fala de quilomicron é uma lipoproteína que é formada no processo de digestão e absorção, né, dentro do enterócito, e que transporta triglicerídeos de origem exógeno. São triglicerídeos dietéticos. Agora, quando a gente fala do VLDL, a gente está falando de triglicerídeos, de um transporte de triglicerídeos de origem endógena. Então, são os triglicerídeos que foram montados no metabolismo hepático, seja por um excesso de ácido graxo ou por um excesso de energia disponível, né? O organismo acaba acumulando essa energia na forma de ácido graxo,
porque é a forma de reserva energética no metabolismo humano, é a produção de lipídio. E o lipídio é um triglicerídeo, então tem que haver formação de ácido graxo no metabolismo. Então, ao contrário dos quilomicrons, que são o quê? Transportadores de lipídios exógenos. Então, uma vez que o fígado produz o VLDL, distribui esse VLDL para a corrente de circulação sanguínea, nesta situação, normalmente você vai receber esses triglicerídeos nas suas zonas de tecido, de deposição de tecido adiposo, e esse triglicerídeo vai ser transferido para os adipócitos, que vão se multiplicar, acumulando esses triglicerídeos, resultando no que a gente chama de LDL. Então, o LDL já é, sim, uma lipoproteína que é normalmente quantificada no perfil lipídico, nos exames sanguíneos, Bom, então vamos continuar aqui. No catabolismo do VLDL, quer dizer, na liberação dos triglicerídeos dele, para a distribuição de triglicerídeos nos tecidos periféricos, será formado o LDL. Os LDL são partículas ricas em colesterol e têm a função de entregar este colesterol aos tecidos periféricos também. Vejam bem, o colesterol ele é uma substância que tem um efeito anti-inflamatório. Então, ele acaba sendo acumulado em tecidos onde exista algum processo inflamatório. Então, o acúmulo de colesterol observado nas artérias, ele parece ser decorrente de um processo inflamatório prévio desses vasos. Então, o colesterol não se deposita à revelia. Precisa haver um processo inflamatório prévio para criar a condição de que esse colesterol seja depositado lá. Como fatores de estresse são fatores que predispõem o organismo a processos inflamatórios, principalmente aqueles ligados ao sistema circulatório, o estresse está correlacionado ao aumento de deposição de colesterol nas artérias. Então, há sim uma relação direta entre a incidência de doenças do coração e os níveis sanguíneos, plasmáticos, de colesterol. Então, a relação se daria aí, mas possivelmente você vai encontrar pessoas com colesterol mais alto e que não têm deposição nenhuma de colesterol nas artérias, e pessoas que, embora tenham um colesterol um pouco mais baixo, têm um nível de deposição mais elevado. Então, o fator predisponente a essa deposição tem a ver com, possivelmente esteja também, são muitos fatores, mas também relacionados à condição de níveis de estresse, de processos inflamatórios que a pessoa está submetida. Então, os ácidos graxos essenciais são conservados pelos ruminantes. Aqui já é um outro assunto, onde eu estou falando de ácido oleico e linoleico, a forma como eles são protegidos lá no metabolismo ruminal para que não sejam destruídos e o animal tenha acesso a isso. Então, nós vamos dar sequência na nossa videoaula, tratando então dos assuntos de particularidades da absorção de ácidos graxos em monogástricos e ruminantes. Vejo vocês na próxima videoaula.